Pessoal, então nós vamos continuar o ensaio de regulação do gerador síncrono, agora trabalhando com as medidas feitas no laboratório, com o ensaio real, certo? Então, no ensaio de regulação, a gente impõe a velocidade ao eixo da máquina primária, a rotação, né? Sempre mantendo a rotação constante para manter a frequência na carga constante, né? Então a gente excita o alternador em vazio até atingir a tensão terminal nominal, nesse caso desse gerador 230 volts, e 60 Hz. Né? Então aciona o gerador com velocidade nominal no eixo, né? E aumenta a excitação até obter tensão nominal, 230 volts. 230 volts, 60 Hz, sem corrente. Né? Aí a gente começa a aumentar a carga. Sempre que aumenta a carga, vai ocorrer o efeito magnetizante, se for carga capacitiva, ou desmagnetizante, se for carga indutiva, né? E o efeito freante, se for carga resistiva. Então, com o efeito freante, o gerador desacelera, a gente tem que impor a velocidade ao eixo, ajustar a velocidade no eixo, né? E compensar o efeito magnetizante e desmagnetizante ajustando a corrente de excitação, certo? No caso de uma carga capacitiva, a gente pode diminuir um pouco a excitação. No caso de carga indutiva, a gente teria que aumentar a excitação, porque tem um efeito desmagnetizante, né? Então a gente tem que aumentar o fluxo do rotor para compensar isso. Apesar da máquina ser uma máquina não linear, né? Mas em termos gerais seria isso, é uma somatória fasorial, a gente já viu nos diagramas fasoriais, né? Então, em síntese, a gente tem que ajustar essa excitação para deixar a tensão terminal e a frequência nominais na carga. Como se a gente estivesse numa usina, né, alimentando uma certa carga e regulando o gerador para manter a tensão da carga e a frequência da carga constantes, né? Então, aplicar carga variável de natureza resistiva, resistiva capacitiva e resistiva indutiva, regulando a excitação para manter a tensão constante, tensão terminal, né? E a rotação para manter a frequência também constante, né? E as medidas que a gente já conhece, tensão e corrente de linha, potência ativa total com os 2 watímetros e a velocidade no eixo e a frequência, certo? Bom, eu tenho aqui resultados de dois, eu não tenho com carga resistiva, mas tenho com carga resistiva capacitiva e resistiva indutiva. Ora, então com carga resistiva indutiva, por exemplo, ocorre o efeito desmagnetizante e o efeito freante, né? Com carga capacitiva ocorre o efeito magnetizante e o efeito freante. Então a gente, sempre que aumenta a carga, a gente vai ter que ajustar a tensão terminal e a velocidade no eixo, através da frequência e a tensão, né? Através da excitação e da velocidade no eixo da máquina síncrona, né? Então, com carga, a gente já viu as ligações, né, pessoal? Na outra videoaula. Então agora eu vou passar algumas medidas, certo? Para vocês, de um ensaio real realizado no laboratório, tá? Então, primeiro, com a máquina em vazio, né? A gente excita a máquina até a gente alcançar aqui 230 volts, que é a tensão nominal dela, certo? E a corrente de excitação aqui, nesse caso, é o 0,71 aproximadamente, certo? É a mesma excitação, a gente pode tirar essa excitação aqui lá do ensaio característica de circuito aberto, já que aqui em vazio, né, o gerador está sem carga, né? Então, a gente mede a frequência, 60 Hz, a velocidade no eixo, 1800 RPM. Né? Como a gente vai controlar isso o tempo inteirinho, a velocidade no eixo, a gente não vai deixar ela mudar. Então aqui nas outras cargas, quando eu começar a colocar carga, isso não vai mudar, certo? A frequência também não vai mudar. Vai ficar sempre 60 Hz. Né? Então, qualquer variação que tenha na velocidade devido ao efeito freante, eu vou lá e imponho a velocidade novamente. Então todas as leituras foram feitas sempre com a mesma velocidade, né? A tensão terminal também
a gente vai ajustando a excitação e a tensão terminal vai ficar constante, diferente do ensaio de característica externa, que a gente deixava a excitação constante e deixava a tensão terminal livre, para diminuir com a carga indutiva ou aumentar com a carga capacitiva. Aqui não. Aqui a gente está alimentando uma carga com tensão constante e frequência constante, né? Bom, então aqui em vazio não tem corrente, não tem potência ativa, certo? Seria o primeiro ponto. Agora, no segundo ponto, com carga, note a carga RL, né? E aí a gente impôs uma carga aqui com os nossos bancos de carga, resistivo e indutivo, a gente já mostrou na aula anterior, né? 0,72 amperes. E aí foi medido nos 2 watímetros 278. Tá? Então, corrente de armadura de linha, note que o amperímetro está na linha, voltímetro na linha e os 2 watímetros também na linha. Né? Aqui é o esquema de ligação. A ligação a gente fez a mesma ligação do ensaio de característica externa, né, que a gente já fez na videoaula de característica externa. A gente mostrou novamente com a foto dos instrumentos e as conexões na primeira videoaula sobre o ensaio de regulação. Tá? Então depois aqui 1,5 amperes. E aí 382 watts. 118. Depois 2,5 amperes. 500 watts. E 178 watts. Né? Depois 3,2 amperes, uma carga já maior, 700 watts em um watímetro, 230 no outro. Depois 4 amperes, 880 watts em um watímetro, 300 no outro. E a última medida aqui a gente chegou a 4.3, um pouco menor que a corrente nominal, que é 5, né? 930 watts e 400. Note, a gente foi aumentando a carga e não deixou a tensão terminal cair, certo? O que a gente fez para a tensão não cair? Na verdade eu não coloquei aqui, ó. A gente foi mexendo na excitação, né? A gente foi controlando a velocidade no eixo, porque é uma carga RL, a gente vai ver que ela tem a parte indutiva, mas tem uma parte resistiva também, e a gente foi aumentando a corrente de excitação. A corrente de excitação aqui, para manter o 230 volts lá, eu tive que aumentar para 0,83. Quando eu aumentei a corrente para 1,5, a excitação foi para 0,95. Depois 1 ampere, 1,14, 1,35 e 1,36, certo? Então a gente foi ajustando a excitação de tal maneira a compensar o efeito desmagnetizante de reação de armadura e deixando a tensão terminal sempre constante, né? Então a gente foi aumentando a FIM F aqui, né? Certo? Bom, vamos fazer os cálculos agora, tá? Então agora eu vou usar uma caneta vermelha para a gente pegar essas medidas e fazer alguns cálculos como a gente já fez no outro ensaio. Então, primeiro a gente tem a potência ativa, né? Então aqui, para calcular a potência ativa na entrada, né? Melhor, na entrada da carga, na saída do gerador, a potência que o gerador está fornecendo para a carga, né? W1 mais W2, né? Então aqui se eu somar 200 com 78, vai dar 278. Né? Depois 382 com 118, dá certinho 500 watts. E daí os outros, a gente também vai somando.
930 e o 180. Peraí, pessoal, aqui tem um errinho. Eu coloquei no lugar, os valores estão certos, mas eu coloquei no lugar errado, né? Porque em vazio, a primeira linha lá é em vazio, né, pessoal? Em vazio a gente ajustou só a estação para tensão nominal, sem carga na armadura, né? Sem corrente, certo? Sem carga nenhuma, portanto sem corrente, né? Então aqui, portanto, se não tem corrente, não tem potência, claro, está lá em vazio. Eu pulei uma linha aqui, né? Então aqui não tinha potência. Não tem potência aqui, não tem o S, né? Claro. A tensão terminal de fase, né? Apesar de aqui a gente poder fazer até o gráfico em termos de linha, pessoal, mas como no outro ensaio, eu gosto de mostrar aqui o VT, que é a tensão nossa por fase do nosso circuito equivalente, né? E o IA, corrente de armadura por fase, né? E daí eu deixo de linha, V de linha e de linha. Alguns chamam o IA já de linha. Eu prefiro chamar, para ficar coerente com o circuito equivalente, né, o IA, corrente de armadura de fase, certo? A máquina é Y, lembra? Y paralelo, 230 volts, né? Então a tensão de fase, VT de fase, já nos outros ensaios a gente já discutiu sobre isso. No ensaio de regulação também ela aparece aqui, quando está em vazio, né? Certo? Só que agora essa tensão de fase não vai mudar nunca, né? Porque eu deixei a tensão de linha constante 230, certo? Então a tensão de fase aqui vai ficar sempre igual. A gente fase neutro na saída do gerador, né? 132,79. A gente não deixa a tensão variar. Então 230 volts na linha, que é o que os voltímetros estão medindo, né? Na linha. E na fase a gente tem dividido por raiz de 3, claro, né? Do gerador, né? Tensão de fase no gerador. VT, terminal, né? Beleza. As potências aqui então agora sim, a gente... Bom, a corrente A também em vazio aqui não tinha, né? Eu tinha esquecido o vazio, né? Agora no ponto 2 sim, o primeiro ponto de carga, 200 mais 278, 200 mais 78 watts, né? 278. Depois 382 mais 118, 500. Depois 678. watts e o 180, somando W1 com W2 sempre, né? 1330. A corrente aqui, pessoal, é a corrente, como ele está em Y, corrente de linha igual a corrente de fase, né? Então, lá a gente tem 0,72, aqui também vai dar 0,72. Então, dá 0,72 na primeira carga, depois 1,5. Só para passar os dados para cá, né? Só para ficar bem claro as tensões de linha de fase no gerador, né? E corrente de linha de fase no gerador, certo? Que aqui é a corrente de linha igual de fase, né? Beleza? Bom, como é que a gente calcula o S agora? Bom, o S é fácil de calcular, né, pessoal? Raiz de 3, V de linha e de linha. Ou 3 vezes V de fase, que é o VT, e de fase, que é o IA, né? Também dá para fazer assim. Mas como a gente tem já medido aqui, ó, tensão de linha e corrente de linha, então vai ficar 230 vezes raiz de 3 vezes essa corrente aqui, né? Vai dar o S. Então aqui no primeiro vai dar 230 vezes raiz de 3 vezes 0,72, né? Que é a corrente de linha. Então 230 vezes 0,72, que é a corrente de linha, né? Vezes raiz de 3 vai dar um S aqui de 286
230,83. Depois, raiz de 3 vezes 230 vezes 1,5 vai dar 597,55. Depois, novamente, 230 vezes raiz de 3 vezes 1,5, que é corrente de linha, vezes 2,5 agora, né? 995,93. Depois 230 vezes raiz de 3 vezes 3,2, 1.274,79. Aumentando a potência aqui, claro, né? Depois 4 amperes vai dar 1.593,49. A gente não chegou na potência nominal, que é 2 kVA. A gente chegou em 1.713 aqui nesse ensaio, certo? O ideal seria ter chegado a nominal aqui, mas tudo bem, né? Bom, pessoal, o fator de potência aqui é muito simples, né? O fator de potência, o cosseno φ, né? É a potência ativa dividido pela potência aparente, né? Aqui deu 0,97. A gente tenta sempre equilibrar, sempre quando aumenta as cargas indutivas, aumenta a resistiva também, de tal maneira manter o fator de potência. Mas é claro que aqui vai ter algum erro também nas medidas dos instrumentos, né? Do watímetro, voltímetro e amperímetro, que calculam esse fator de potência aqui, né? Cálculo que a gente fez, tá? Então vai ter uma diferençazinha aqui, né? E aqui deu 0,77. Certo? Note que à medida que a corrente de armadura foi aumentando, o que é que eu fiz? Eu aumentei a corrente de excitação e fiquei regulando a velocidade o tempo inteirinho para compensar o efeito freante, né? Certo? Bom, agora a gente vai fazer o seguinte, é o mesmo ensaio, as ligações a gente já viu certinho na outra aula, né? Só que agora com carga RC, né? Com carga RC. Então vamos lá. Bom, pessoal, com carga RC, mesma coisa, primeira medida aqui em vazio, certo? Em vazio, claro, excita a máquina até 230 volts, né? volts, corrente de excitação deu 0,71. Claro, ele tem que estar girando com velocidade de 1800 RPM, foi medido no eixo lá 1800 RPM certinho, e a frequência 60 Hz. E fechou. Em vazio, né? Deixa o gerador girando lá e mede a tensão, a corrente e a potência, claro, dão zero porque ele está em vazio. Só que agora a gente vai aumentar gradativamente colocando carga capacitiva, certo? Então, aumentamos a carga, foi para 0,7, certo? E a tensão aqui, para ela continuar em 230, a gente teve que diminuir a corrente de excitação, por causa do efeito magnetizante da reação da armadura. Colocou só 0,64. Sempre regulando a frequência através da velocidade, né? Por quê? Porque a carga é RC, tem um efeito freante também junto, né? Então a gente tem que mexer na excitação para controlar a tensão e na velocidade para controlar a frequência, né? E aqui os 2 watímetros, a medida dos 2 watímetros foi aqui 78 e aqui 160. Pois a gente aumentou novamente a carga para 1,4 amperes, a corrente na armadura, corrente alternada na armadura, e para deixar aqui em 230 volts de linha, a gente teve novamente que aumentar para diminuir para 0,6, né? Efeito magnetizante, a gente vai diminuindo a corrente de excitação. Apesar de ser efeito, ele não é bem linear na máquina, né? Tem uma soma fasorial lá também, tá?
mas a gente, enfim, tem que ajustar a corrente de excitação para poder manter a tensão de armadura em 230 volts de linha aqui, né? Aqui eu medi 140 watts, 320 watts. Aqui 60 e 1800, sempre, né? Certo? Então aqui vai ficar sempre em 60 e 1800, a gente não vai mexer, quer dizer, a gente vai regular sempre para manter constante, né? Aqui também vai ficar sempre 230, né? Próxima corrente aqui, depois a gente aumentou para 2 amperes, aí deu 160 watts e 490. E a corrente de estação 0,58. Né? Depois 2,8 amperes, carga capacitiva, tá pessoal? RC, né? 222 watímetro 1, 660 watímetro 2, tá? E a corrente 0,56. Tá? Depois 3,7 amperes, 240. Pessoal, não é uma relação linear, a máquina não é linear, aqui acabou dando um leve aumento na corrente de excitação, né? No geral a gente teve que diminuir. Depois 4.2, 460 e 1040. E aqui 0,68. Certo? Bom, agora nós vamos fazer os cálculos, como a gente fez com carga indutiva, certo? A potência ativa, né, soma W1 com W2, né? Então, primeiro caso aqui em vazio, não tem potência. Não tem potência. Aqui, 137,79, né? Não é 137, aqui é 132, né, pessoal? Tem um erro. 132, que é 230 dividido por raiz de 3. 132,79. 230 dividido por raiz de 3, né? Em vazio não tem corrente na armadura. Né? A medida 2 já com carga daí, né? A corrente foi para 0,7. Né? Vamos passar para cá então, porque a corrente de linha é igual a corrente de fase. 0,7, depois foi aumentando a carga 1,4, 2, 2,8, 3,7, 4,2. Corrente de fase, né? A tensão de fase, sempre 230 na linha, na fase sempre 132,79, certo? E agora o P é só somar W1 com W2 aqui, ó, na primeira medida, né? Então, 160 mais 78 dá 238. Depois, 140 mais 320, 460. Sempre somando W1 com W2. As outras deram 650, 882, 1180 e 1500. Né? Bom, o P a gente já viu, W1 mais W2, o S, como na carga RL, né, raiz de 3, V de linha e de linha. Então vai ficar raiz de 3 vezes 230 de linha, né, vezes 0,7, que é a corrente de fase aqui, mas a Y é igual a corrente de linha, né? 278, fazendo esse cálculo aí, 86. Depois, raiz de 3 vezes de linha de novo, a corrente 1,4. Então, raiz de 3 vezes 230 vezes 1,4. 557,99
796,72 e depois 796,74, depois 1115,44, 1473,98, 1673,16. O cosseno φ, calculando, cosseno φ, né? Cosseno φ, P sobre S, né? A potência aqui está indo para a carga, né? Então, nesse primeiro ponto aqui, se eu pegar o P e dividir por S, vai dar 0,85. Depois vai dar 0,82. 0,82. 0,79. 0,80. A gente tenta deixar sempre o fator de potência igual, aqui deu uma diferençazinha, mas tem erro de leitura também, né? Vai aumentando sempre o conjunto de cargas resistivas e, no caso aqui, capacitivas, sempre na mesma proporção para tentar manter o mesmo fator de potência, né? Então, o que a gente observou aqui é que com o aumento da corrente de carga, o que aconteceu com a corrente de estação, eu tive que, em geral, diminuir. No final aqui tem uma não linearidade e acabo tendo que aumentar um pouquinho, né? Por causa do efeito desmagnetizante da reação de armadura, tá? Então, o que eu fiz, pessoal? Eu fiz um gráfico para a gente perceber esse ajuste da corrente de armadura em função da corrente de estação. Na verdade, aqui é o contrário, pessoal. É a corrente de excitação em função da corrente de armadura, certo? Como que a gente mexe? Como que a gente mexe na excitação? De tal maneira a compensar os efeitos magnetizante e desmagnetizante, né? A somatória vetorial que tem lá dentro, a gente já viu isso nos diagramas sensoriais, e manter a tensão terminal constante. Tensão terminal de linha 230 volts, ela se manteve constante mesmo com o aumento da carga, com o aumento da corrente, com carga RC e também com carga RL, certo? Aumento da carga, tensão constante, né? Então, o que eu fiz? Peguei a corrente de excitação, que aqui foi aumentando com carga RL, ó, e fiz um gráfico dela em função da corrente de armadura, certo? IA. Depois peguei a corrente de excitação com carga capacitiva, tá aqui os valores, 0,781 em vazio, depois eu fui diminuindo, depois teve um leve aumento aqui no final, e plotei ela, né, desenhei em função da corrente de armadura, certo? Se vocês olharem aqui, eu já deixei, na verdade, pronto no MATLAB, tá? Aqui é com carga RL, então 0,71 a corrente de excitação, estão vendo? Ó? Depois 0,83, foi aumentando. Ó. E aqui a corrente de armadura, 0, depois 0,72, vamos tentar colocar os dois aqui juntos, carga RL. Para vocês verem aqui, ó, carga RL. Aqui, ó, 0,72, 1,5, 2,5, 3,2, tá aqui, ó, 0,72, 1,5, 2,5, 3,2, né? E aqui a corrente de estação, 0,71, aqui, né? 0,71 até 1,36. Até 1,36, certo? A corrente, no caso de carga capacitiva, ó, eu tenho aqui também carga capacitiva, a corrente de armadura 0, carga capacitiva está aqui, 0,7, 1,4, está aqui 1,4 até 4,2, está lá, até 4,2, né? E a corrente de excitação variando de 0,71 até 0,68. 0,71 em vazio até 0,68 lá, certo?
Bom, eu tracei essas curvas no MATLAB e obtive essas duas curvas aqui, ó. Certo? Bom, essa daqui seria com carga indutiva, né? E uma tendência de aumentar a corrente de excitação, que foram os pontos medidos, né? Que ele ligou aqui correto, a gente poderia tentar fazer uma tendência média aqui, tá? Que o MATLAB ele acabou ligando ponto a ponto, né? Mas esse aqui então com carga indutiva, ou seja, à medida que vai aumentando a carga, o operador lá da subestação ele tem que aumentar a corrente de excitação, estão vendo? A carga vai aumentando aqui no eixo X, ó, corrente de armadura aumentando a carga, eu tenho que aumentar a corrente de excitação por causa do efeito desmagnetizante, né? Claro que como eu falei, isso não é bem linear. No cargo de carga capacitiva, tem aquela tendência do efeito desmagnetizante, mas no final tem uma não linearidade aqui e acaba aumentando um pouquinho. Tá vendo? Se a carga fosse resistiva pura, ia ficar uma curva um pouco acima aqui da carga RC, né? Então, na verdade, aqui a gente está regulando a corrente de excitação para manter a tensão terminal constante, com carga capacitiva, esse caso aqui, e aqui com carga indutiva, né? Note que além disso a gente tem que mexer na velocidade no eixo do gerador, porque essas cargas elas também são resistivas, né? Para não deixar o gerador cair a velocidade. Tá bom, pessoal? Obrigado.